Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério, 23º episódio da temporada 4, uma temporada onde falamos de jogadores que mudaram de clube e todos nós estávamos à espera que eles explodissem, mas de repente foram granadas de ar. É o chamado só que não. Exatamente. Vasco, estás bom? Estou bem, obrigado. Acho que Sousa aqui a acompanhar-nos sempre ininterruptamente. Em mais uma temporada estamos a caminhar para o fim. É verdade, já estamos muito perto. E se calhar para o próximo programa vamos dizer qual é que será a quinta temporada, já para vos deixar aí a tentarem depois tirar sugestões. Sim, para já vamos falar de Andy Carroll no Liverpool e uma das mais sonantes transferências que aqueceu o inverno de 2011. Últimos dias de mercado, e eis que aparece este fulgurante avançado do Newcastle. É verdade, estamos a falar de um mercado de inverno que foi muito mexido, porque houve aqui uma dança de avançados. O Torres, que nós já falamos aqui, mas é o Torres no Chelsea, era um verdadeiro fenómeno no Liverpool, mas a falta de títulos levou a querer sair e ele é contratado pelo Chelsea, uma transferência milionária, e com o dinheiro que o Liverpool ganhou, o Liverpool acabou por contratar dois avançados, um mais caro que o outro, foram contratados o Andy Carroll e o Luís Soares. E o Andy Carroll Soares, uruguaio. Exatamente. E o Andy Carroll foi muito mais caro que o Luís Soares. Que o Luís Soares e rendeu muito menos. Sim, olhando agora nesta perspectiva, 41 milhões de euros foi o recorde na altura. Foi o recorde de venda do Newcastle, só agora batido com o Isaac. Mas ainda era até o Isaac. Exatamente. E de resto fez com que o Andy Carroll até falasse sobre isso, a dizer que era um valor demasiado alto. Pois, lá está, muitas vezes, e nós temos falado aqui às vezes dessa questão dos valores. Eu acho que o Andy Carroll foi também um bocado vítima desse valor tão alto, porque ok, ele estava a fazer uma bela temporada no Newcastle, mas aquele valor é completamente... Nem sei qual é o adjetivo que ele... Sabes que acontece muitas vezes no futebol britânico por causa de, se as vendas são altas, as compras depois vão ser altas. Pois, o mercado britânico é muito... E como inflacionou com a saída de Fernando Torres, tinha que inflacionar numa compra também. E o Carroll tinha números realmente fantásticos no Newcastle, tinha acompanhado o Newcastle de subida de divisão de regresso à Premier League e estava a fazer uma bela temporada. 11 golos em 20 jogos. E normalmente aparecia em jogos decisivos. Ele faz um hat-trick ao Aston Villa e marca grandes clubes. Ele marca o Arsenal, ao Chelsea, ao próprio Liverpool, ao Manchester City, que estava nessa altura a começar a enriquecer, a começar a ficar um grande clube. Era muito notabilizado pela... Primeiro, ela é uma personagem engraçada, não é? Quase uma mascote, assim, alto, meio desengonçado, cabelo grande. Ele marcava muitos golos de cabeça e era verdadeiramente adorado pelos adeptos do Newcastle. Ele era um fenómeno de popularidade em St. James Park. Por isso estão até aqui reunidos um bocadinho... Peter Crouch, sim. É? Melhor. Até pelas características. Eu diria que se calhar um bocadinho melhor. Mas olha que a carreira de um e do outro foi melhor, a do Crouch. É melhor que a do Andy Sim, Carroll. mas quando o Andy Carroll se muda para o Liverpool, acho que ninguém diria vai ser um flop. Seria tão flop. Quais foram os números dele no Liverpool? Pois, ele no Liverpool, imaginem o valor que ele custou, ele só fez 58 jogos, 11 golos e 3 assistências. Sendo que logo na época de estreia foram apenas 9 jogos e 2 golos. Pois, ele também teve ali alguns contratempos, sofreu uma lesão, época em que o Liverpool é eliminado de forma surpreendente na Liga Europa pelo Braga, Verdade. 10-11, e em Anfield, portanto o Braga ganha 1-0 em casa, e as pessoas pensaram, pronto, ok, agora em Anfield o Liverpool vira a eliminatória. O Andy Carroll jogou os 90 minutos, já não me lembro muito bem do jogo, mas acredito que o Liverpool tenha bombeado muitas bolas para a área. Não tenho ideia se o Carroll falhou oportunidades, não. Mas jogou 90 minutos, o Liverpool é eliminado e essa eliminação foi marcante, não é? Porque foi muito surpreendente. Claro. Toda a equipa ficou muito abalada, mas os holofotes recaíram no Andy Carroll, que era o ponta de lança, porque o Soares, eu tenho a ideia que nem podia jogar nas competições por causa do Ajax, possivelmente. E como tal, tudo caiu em cima dele pelo valor que custou, e a partir daí ele nunca conseguiu dar a volta por cima. Ele na época seguinte ainda continua no Liverpool, não faz uma época maravilhosa, longe disso, mas é útil.
E, 9 golos. Sim, nada e mal. acaba no final da temporada por ir ao Euro 2012. Exatamente, é e verdade. marca um golo à Suécia. Ou seja, apesar de não estar a corresponder a 100%, parecia que até poderia aqui haver uma evolução. Já era um jogador de seleção inglesa, a ir a uma fase final, mas foi só de pouca dura, até porque ele no início da época seguinte ainda começa no Liverpool, Mas depois vai logo para o West Ham. mas vai para o West Ham. E nunca mais foi aquilo que tinha sido. Nunca mais. Hoje em dia joga na 6ª divisão. Exato. É dono de um clube? Isso já não sei. Mas tem Quer ali dizer, uma ele cota. estava no Bordeaux, não é? Sim, mas Estava agora no Bordeaux, ele agora mudou. Ele agora mudou e está a jogar no Dagenham Redbridge. E o primeiro jogo dele acho que correu tão mal que ele foi de férias para Ibiza. Para esquecer. Engraçado é que no meio do toque romântico os filhos dizem que quando ele foi apresentado aqui no Dagenham Redbridge pensavam que ele tinha ido para o Chelsea. Também é azul, é? Pois, possivelmente. Agora, mas os filhos também estão um bocado crentes, não é? Sabes que o Andy Carroll em 2019 deu uma entrevista a falar precisamente sobre esta mexida e esta mudança, e ele diz que quando ficou tudo decidido para ele ir para Merseyside e para Anfield Road, que não queria entrar no helicóptero para ir. Mas porquê? Porque já se tinha arrependido. Queria ficar no Newcastle. Ele queria ficar no Newcastle e ele, no fundo, a tentação de ir para um Liverpool em busca de títulos e ser a alternativa ao Fernando Torres no Newcastle, que estava novamente no fundo a renascer. Sim, o Newcastle tinha subido divisão e na época seguinte até consegue ir consegue qualificar-se para a Europa, não ainda em 10-11, em 11-12, mas já está a equipa a crescer. E ele, quando fica tudo selado e é a viagem programada, começou-lhe a bater que, se calhar não devia ter ido. E esse momento um bocado de depressão que lhe caiu sobre ele pela ausência de golos e toda a situação em redor de ter que substituir pelo valor que lhe era pressionado. Estamos a falar de um avançado inglês a viver em Inglaterra com a pressão dos mídias britânicos, em Liverpool, num estádio e num clube absolutamente icónico e lendário. Foi algo que pesou bastante a um rapaz que teria nesta altura... Ele tinha uns 20, 21 talvez. Deixa cá ver que idade é que tinha. Em 2011 o Andy Carroll tem 22 anos. 22. Fica com a camisola 9 e toda essa situação lhe pesa bastante. E há outra coisa, ele ainda tinha pouca experiência na Premier League, claro. Não é? Só tinha essa meia temporada no Newcastle, já tinha jogado também na época anterior no Championship, onde esteve em grande, mas uma coisa é jogares no segundo escalão, por muito forte seja o segundo escalão inglês, outra coisa é a Premier League, e uma coisa é jogares no teu clube, onde foste formado e és a estrela da companhia, outra coisa é... E tem uma proteção dos próprios adeptos de forma diferente. E ele sentiu que quando houve essa mudança, que a cobrança ia ser maior e que na prática assim não és um dos nossos. Normalmente quando nós começamos a ter essas dúvidas... É melhor não nem tudo na vida, normalmente sim, quando nós... mas aqui o problema é que são 41 milhões. Pois, não é? Pois. E possivelmente os acordos entre os clubes já estava arrumado. E o próprio salário também seria... Claro. Sim, ele na altura passou a ser um dos jogadores mais bem pagos, chegou a ganhar cerca de 90 mil euros por semana, era um valor também bastante alto. Já hoje é alto, sim. Não é? Mas na Premier League esse é um valor se calhar barato hoje, mas há 14 anos era um valor bastante alto. E o Carroll depois ainda volta a jogar no Newcastle, mas sem nada a ver com a primeira passagem. Só marcou um golo um golo em mais de 40 jogos pelo Newcastle, mas aquela primeira passagem dele é muito impactante, e o que é certo é que ele só fica 1 ano e meio em Liverpool, ainda faz 2 joguinhos ali em 12-13, mas depois acaba por sair novamente. Quando vai para o West Ham as pessoas pensavam, ok, está num clube com expectativas menores, provavelmente vai-se conseguir impor, e se calhar, porque ele foi emprestado inicialmente, certo. Vai voltar mais forte, como se costuma dizer, mas vai voltar mais confiante para Anfield, mas não foi isso que aconteceu. Ele acabou por ficar vários anos no West Ham, muitas vezes não era titular. Sim, ele tem uma média de participação bastante baixa. E fica, lá está, a questão mental é muito importante, e normalmente nós falamos sempre destes valores de transferências, muitas vezes até dizemos que são valores obscenos,
e os próprios jogadores sentem isso também, Claro, não é? pela Porque pressão. não são eles que dizem só eu valho 40 ou 100 milhões Exatamente. de euros, não é? Mas passam a ter esse selo. Esse rótulo está lá. Os adeptos vão, obviamente que vão exigir muito mais alguém que é mais caro que outro. A comunicação social é feroz, principalmente quando estás num clube grande, e nem toda a gente tem capacidade e estofo para aguentar isso. E se estás a dizer que ele ainda não tinha ido para Liverpool, já estava a pensar, se calhar É melhor não ir. Se calhar melhor não ir, estava já visto que as coisas não iam correr Nunca bem. No meio de toda esta carreira, sempre muito por baixo, depois de ter atingido um nível bastante alto, no ano passado esteve em Bordeaux e fez um dos melhores números da carreira, verdade, com 11 é golos. verdade. Quarta divisão francesa, é certo, mas não deixa de ser bastante romântico, sim, diria eu. Aos 35 anos, agora, olha, que se lixe. Sim. E acho que os adeptos, claro, estavam num escalão inferior, mas gostavam muito do Carroll lá em França. Sim, foi ele que escolheu. Portanto, ele escolheu ir para Bordeaux numa ótica de ajudar o próprio clube, sabendo que o clube estava a passar por grandes dificuldades. Eles chegaram a subir, sabes? Caso não sei. Chegaram a subir ou não. Também não sei, não faço ideia. Mas é muito engraçado ter esta dimensão. Toda a carreira dele é muito peculiar. Apesar de ele não ter tido uma grande carreira e estar longe de ser um dos melhores jogadores, quem acompanha minimamente o futebol conhece o Andy Carroll, e acho que toda a gente até que simpatiza com o Andy Carroll, porque ele parece mesmo em campo uma personalidade engraçada, não é? Assim, sorridente. E toda a carreira dele, depois de repente está em Bordeaux, na quarta divisão, sim. Como assim? E agora voltou para a Inglaterra e, portanto, estamos a falar de um internacional britânico com 9 internacionalizações por Inglaterra. Sim, que joga uma fase final. Exatamente. Há muitos grandes jogadores ingleses que nunca tiveram a oportunidade de jogar. E marca numa fase final, portanto, estamos a falar de alguém que quando se muda, efetivamente aqui em janeiro, ele é apresentado lado a lado com Luís Soares e Kenny Dalglish no meio. Pois o Kenny Dalglish seria o treinador. Seria o treinador. E, sei lá, a fotografia dá a indiciar, agora conhecendo estas histórias, que, havia ali demasiados macaquinhos no sótão, utilizando esta expressão. Mas a fotografia mostra ele assim mais... Sim, mais tenso, corporalmente mais tenso. Era um passo enorme, era um passo mesmo enorme, de um pequeno gigante. Exato. 1,96 m, ele tinha um futebol cavalgante, o Andy Carroll, e possivelmente estava-se melhor. Agora que falas na fotografia também, me lembro da célebre fotografia de quando o Cristiano Ronaldo é apresentado no Manchester United, com o Cleberson. Está com o Cleberson, e na altura o Cleberson era campeão do mundo, ou seja, supostamente o Cleberson era a grande contratação. Exatamente. E o Cristiano Ronaldo era mais visto como alguém mais para o futuro, e não teve nada a ver, não é? Ou seja, na realidade o Cleberson não fez praticamente nada no Manchester United, e obviamente é campeão do mundo, mas teve toda uma carreira em que parece que se resume ao Mundial 2002. É verdade. Enquanto que o Cristiano Ronaldo tem a carreira que toda a gente sabe. Alguma curiosidade mais que tu queiras atirar aqui sobre o Andy Carroll? Acho que não. Não? Ele foi apresentado com o número 9. Deram-lhe logo ali o peso da camisola. A camisola do Torres. O Luís Soares com o 7, que era do Dirk Kuyt. E portanto... Pois eu acho que ele fica sempre com o 7 em toda a passagem dele pelo Liverpool. Até sair do Liverpool. E olha, foi bom este negócio. Uruguaia, não, era o 9. O 7 era o Cavani? Cavani, tenho ideia, no Uruguai ser o 21. Certo, tens razão, 21. Cavani era o 21, tens toda a razão. E olha, Andy Carroll no Newcastle foi o nosso negócio mistério desta semana. Para a semana estamos de regresso com um jogador que passou pelo futebol português. Fiquem bem.